Olá, vamos à leitura da lição de hoje, quarta-feira, 9 de abril, lidando com a morte. Verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. As profecias também nos fazem entender a natureza da morte. A morte nos lembra que houve uma rebelião. O Cordeiro que foi morto lembra aquele que venceu a morte. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. Ela é o salário do pecado, Romanos 6, 23. A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte da vida, o Criador. Assim, a morte tem papel importante nas profecias, tanto sua realidade quanto, ainda mais importante, sua solução encontrada apenas em Jesus e a sua morte e ressurreição. A primeira menção da morte na Bíblia e a primeira vez em que ela ocorre lançam luz sobre esse tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema. Qual foi a primeira menção e a primeira ocorrência da morte? Por que as pessoas morrem? Como Deus vê a morte? E qual é a sua solução para esse problema? Gênesis 2, 15, 17, 4, verso 8 a 15. 1 Coríntios 15, do verso 15 a 19. E Apocalipse 1, verso 18. A morte é a penalidade de quem comete pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a única solução para nosso problema. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. Isso não é verdade. A morte é o oposto da vida, a destruição da vida. É uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela, como se a humanidade percebesse de modo coletivo que existe algo fundamentalmente errado com a morte. Há alguns casos de morte que parecem ainda mais trágicos, como a morte de uma criança. Na maioria das vezes, esperamos que os pais morram antes dos filhos, pois essa é a ordem natural das coisas. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte quando seu filho justo foi morto pelo seu irmão ímpio. Foi uma morte especialmente injusta. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a morte de Cristo? Que paralelos vemos entre a morte de Abel e a de Cristo? Como a morte de Abel nos ajuda a entender porque Jesus possui as chaves da morte, do Hades, que é o inferno, ou sepultura. E o que Deus nos oferece nele? Jesus pagou o preço do resgate. Tudo lhe pertence de volta. E a morte é um inimigo vencido. Longe de Deus é longe da vida. Perto de Deus é perto da vida. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto umas das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para meus caminhos. Quer se juntar conosco? Ao se inscrever nesse canal, compartilhar, deixar seu comentário, sinal que gostou. Assim está a contribuir para que essa mensagem alcance outras pessoas. E amanhã tem mais.